expiação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Graça e paz, que o pastor Miquel Figueiredo, fazendo uma abertura de mais um culto de ensino pela nossa igreja sede, como nós temos feito todas as terças-feiras, a pedido de nosso pastor presidente, José Augusto Nunes, na qualidade de primeiro secretário da nossa igreja. Ele nos designou, nesse período de isolamento social e pandemia devido ao coronavírus, de estar conduzindo os cultos online na nossa igreja sede, tanto aos domingos, como também nossos cultos de ensino às terças-feiras, uma vez que somos diretor do departamento de ensino da nossa igreja. Hoje estará ministrando o pastor José Francisco Rosa, abordando a questão da terceira idade, a questão da importância daqueles que estão na terceira idade, que receberam de Deus promessas e num momento como esse que estamos vivendo, ficam apreensivos, ficam preocupados, mas ele aborda muito bem essa questão de dois anciões que aguardavam uma promessa do Senhor. E cremos que muitos dos nossos, ainda que tenham alcançado a terceira idade, que é uma grande bênção do Senhor, ainda tem promessa. E não se cumpriu todas as promessas em suas vidas. E Deus é aquele que cumpre as suas promessas. Então convidamos a todos vocês a participar desse estudo com o nosso pastor José Francisco Rosa nesse dia, e que você venha se inscrever em nossa página do YouTube e também do Facebook. Curta nossa página da Primeira IEADA no Facebook e você faça sua inscrição lá no canal do YouTube, deixa seu like, seu joinha, né? Ative o sininho para que você receba novas notificações, tá bom? E com isso você vai estar nos ajudando. Se conseguirmos 1000 inscritos, teremos condição de fazer nossas gravações online pelo canal do YouTube, tá? Outra coisa que o nosso pastor presidente já tem dito na sua mensagem de abertura do culto online do último domingo, que no primeiro domingo de junho nós teremos a nossa Santa Ceia. Já chegaram os kits, já foram consagrados. Os irmãos podem enviar um familiar, uma pessoa que tenha saúde, para ir à nossa igreja retirar o kit de Santa Ceia durante a semana, tá? Até o próximo domingo, a outra semana, porque no dia 7, no primeiro domingo de junho, nós teremos o nosso culto online de Santa Ceia na nossa igreja sede, às 10 horas da manhã. Então, no primeiro domingo, às 7 horas, às 10 horas da manhã, estaremos na nossa igreja sede, com a diretoria da nossa igreja, realizando uma live ao vivo do culto de Santa Ceia. Então você vai retirar esses kits que já estão lacrados, o cálice, o pão,
a nossa igreja, para que você, junto com sua família, que é batizado, que está em comunhão com a igreja, vai se assentar e participar no primeiro domingo às 10 horas da manhã, e também estaremos lá na nossa igreja sede gravando a live para que você possa participar, tendo toda a liturgia do culto de Santa Ceia. Continue orando por nós, orando pelo nosso pastor presidente, que venceu o Covid, graças a Deus. Ele, sua esposa, sua família estão bem, graças a Deus. Podemos ver ele muito bem na última gravação do domingo passado. Temos falado quase que diariamente com ele. Nosso pastor também, primeiro vice-presidente, também, pastor Denil, se Deus quiser, estará conosco nessa live lá no primeiro domingo, pastor José Luiz Félix da Silva também, a toda a nossa diretoria, nossos pastores amigos, dirigentes de congregação, a todos os departamentos, que vocês continuem orando, buscando a Deus, a intercessão. Vamos interceder por aqueles que estão precisando das nossas orações. Temos o diácono William, na congregação de Guarita. Nós temos o evangelista Valdez, também, que estava servindo a Deus ali em Italva, e retornou ao Rio, mas ainda precisa muito das nossas orações. E tantos outros que estão necessitando da nossa intercessão, das nossas orações. Então, continuemos orando e buscando a Deus pelos nossos irmãos, que eles também vão vencer em nome de Jesus. Muitos já venceram e estes também cantarão o hino da vitória juntamente conosco ali na nossa igreja, ok? Então, que Deus os abençoe, participe desse estudo, deixa aí o seu like. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e continue orando por nós. No próximo domingo estaremos mais uma vez nosso culto online, dia 31 desse mês. Um abraço para todos, um abraço do nosso pastor presidente e bom estudo. Que Deus abençoe todos vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, quero convidar você para uma reflexão na Palavra de Deus, para discorrermos um texto muito importante das Escrituras, que encontra-se no livro de Lucas, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, o capítulo de número 2, a partir do versículo 25, que vai falar da história de dois idosos, não é? Dois idosos incluídos na história. Esses idosos, Simeão e Ana. E a gente vai ver que coisa importante aconteceu com eles. Então eu convido você a essa reflexão. Vamos dar mais um tema para essa mensagem, que vai ser idosos com promessas não esmolece nem tem pressa. Idoso com promessa não esmolece nem tem pressa. O texto, Lucas, capítulo 2, versículos 20, a partir do versículo 25, vamos até o 39, e vamos estarmos atentos no que o Senhor tem a falar conosco por meio dessa mensagem. O Espírito Santo nos ajudará a compreender o que Deus quer falar conosco por meio dessa mensagem. Diz assim a palavra: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. Olha que coisa gloriosa. O Espírito Santo estava com ele. E foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele,
procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações, glória e para a glória de todo o povo Israel. José e Maria se maravilhavam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada de idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo. Olha só, outro detalhe: e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração, de noite e de dia. E, sobrevindo da mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Queridos, coisa gloriosa Deus colocou no meu coração hoje pela manhã. Essa passagem, eu estava lendo a revista da Escola Dominical e Deus tocou no meu coração sobre esse texto aqui, da importância de algumas pessoas dos nossos dias hoje, nesses dias atuais, propriamente nesse maio de 2020. Muitos idosos estão assim atormentados, perturbados, que até mesmo nesses dias de quarentena, eles ficaram muito mais isolados, porque estão no quadro, no grupo de risco. É um problema que causa transtorno. Todos que vêem um idoso ficam desconfiados com o idoso. Confiado que o idoso, por dois lados, o idoso é presa fácil para o vírus e ele pode também transmitir. Então, quer dizer, é uma situação meio complicada. Mas é importante entender que o idoso cristão, aquele que está em Cristo, aquele que aceitou Jesus Cristo, não sei em que idade foi, mas conseguiu chegar até a velhice, o que é uma honra muito grande, né? Muitas das vezes, quando eu chego com meus cabelos brancos e alguém fala: coroa, tá coroa. Bom, eu tive a oportunidade de viver. Dou graças a Deus que me deu a oportunidade de passar de mais 60, de estar chegando aí no mais 65. Estou muito alegre com meu Deus por esse motivo. Mas a vida está na mão dele, né? Muitos gostariam de chegar à idade que eu já cheguei e não chegaram, né? Não chegaram. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa aqui importante para esses dois personagens aqui. Eles são de extrema importância como idosos. Por quê? Porque ambos aguardavam a redenção de Israel, e no meio de uma geração também meio conturbada, que já havia perdido a esperança, que esperava um Messias
remidor político, que estavam vivendo uma situação, como hoje, nos nossos dias também, algumas pessoas estão preocupadas aí com a situação financeira do país, com a situação, é claro, por um lado precisamos ter essa preocupação, porque de onde vem o nosso sustento? Vem da economia, da vida financeira, né? Mas tudo bem, mas é o nosso Deus que é o controlador de tudo. Ele tem nas mãos o domínio e o poder sobre todas as coisas. Então não adianta a gente ficar se afingindo, ficar enclausulado, a gente correr para a caverna e se esconder na caverna e deixar de estar exercendo a nossa fé, louvando, adorando a Deus. É tão bonito quando a gente vê uma pessoa, um idoso, a gente vai falar de velhinho, mas com muito respeito, um velhinho adorando a Deus, cantando, lembrando de quando ele foi aquele polivalente na obra, subindo montanha, descendo, entrando em becos e vielas e anunciando o Evangelho, fazendo naquele tempo que se fazia ar livre, naquele tempo que o povo se reunia e dava glória a Deus. E esse velhinho lembra disso, é tão maravilhoso quando ele traz essas mensagens da igreja que viveu uma verdadeira comunhão, a igreja que tinha Deus acima de tudo. Tinha Deus acima de tudo. Infelizmente a igreja foi se modernizando, o que é chamado de renovo, é um enovo. Renovo é quando você torna a coisa ativa, novamente. Agora, inovação é quando você inventa alguma coisa em cima daquilo que já está criado. Mas, queridos, entendamos o seguinte: Simeão, ele foi tocado pelo Espírito, já estava velhinho, aqui não relata a idade dele, mas por certo ele tinha idade paralela a Ana, ou até fosse até mais velho um pouco. Aí ele sentiu desejo pelo Espírito Santo de ir ao templo. Exatamente, não foi combinado com ele que seria o dia da apresentação de Jesus. Mas como já havia se cumprido os dias para que Jesus fosse apresentado e circuncidado, Simeão, ele vai ao templo. E quando ele chega, ele entra no templo, talvez ele era um sacerdote, porque ele ia ministrar naquele dia. Foi ele quem pegou o menino e ele lembrou, a palavra enfática aqui, em dizer que ele foi levado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo havia lhe revelado que ele não morreria antes de contemplar o Cristo de Deus. Que coisa gloriosa, irmãos, é você ter consciência de uma revelação que Deus não foge, Deus não falha nas suas promessas. Muitas das vezes, as situações que nos sobrevêm, as lutas, as perseguições, as provas, aí a gente fica um tanto, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus falou que eu ia fazer acontecer, agora estou tomado pela enfermidade, estou tomado por um problema de um abandono, de uma perseguição. Olha, querido, Deus é fiel para repreender toda a ação do inimigo. Se ele fez promessa, ele vai fazer com que ela se cumpra. Passa o que passar, haja o que houver, se cumprirá as promessas de Deus na sua vida. Não precisa correr, não precisa se precipitar, não precisa tomar lugar de ninguém, avançar, subir na escada de ninguém, porque o que Deus preparou para você virá a você. Deus não erra identidade e nem endereço. Ele sabe quem é você e onde você está em qualquer momento. Você pode se perder, você pode até errar o caminho da sua casa, mas Deus não erra. Você pode se perder totalmente, estando num lugar que você está acostumado a andar, daqui a um pouco te dá um branquinho, aí você fica parado no ar, procurando se achar. Mas Deus não. Deus é perfeito, está presente em todos os momentos, conhece os nossos pensamentos antes mesmo que os nossos pensamentos se formem. Olha só, que coisa gloriosa. Satanás, o inimigo da humanidade, de Deus não, ele é o inimigo de Deus enquanto Deus quer, porque a hora que Deus quiser exterminar ele, Deus extermina, acaba com ele. Mas nós
Exterminar, estou dizendo no sentido de isolar, exterminar as obras dele, né? Porque ele é o Espírito foi criado para ser eterno. Então, prestemos atenção. Se você tem uma promessa de Deus, comece a adorar a Deus. Talvez Deus falou com você que ia te usar para fazer determinada obra e você saiu do caminho, não foi Deus. Muitas coisas que nós deveríamos ter realizado e deixamos de realizar, não foi porque Deus falhou, é porque nós não atentamos para aquilo que Ele havia falado. Nós não nos preparamos para a promessa, aí ficamos reclamando de Deus, porque as promessas de Deus elas são condicionadas à obediência, até a salvação. A salvação está condicionada a quê? A crer no Senhor Jesus. Ele mesmo disse, ele falou isso com Nicodemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, olha a condição da salvação, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se o sujeito, ele recebeu Jesus, depois ele parou de crer, ele duvidou, ele lançou de lado aquelas promessas, o que ele quer que Deus faça por ele? Meu querido, é preciso que ele não perca a fé. Se você não perder a fé, pode vir lutas, pode vir problema, pode vir perseguidor. Davi diz que ainda com o exército se levante contra mim. Aí, ainda com o exército, ele diz, o Senhor me defenderá. Sabe por quê? Porque ele estava mostrando que estava com fé, estava lutando, estava no combate contra o mal, confiando na força do Senhor. É o que nós precisamos também. Todos nós precisamos. Aí Simeão, quando recebe o menino Jesus, porque naquele momento que ele chegou ao templo, estava ali, havia se preparado tudo, estava tudo preparado para a cerimônia. Daqui um pouco chega Maria e José, ou José e Maria. Nós brasileiros sempre falamos primeiro o homem, João e Joana, José e Maria. Em alguns países coloca a mulher primeiro. Normalmente quando se vai se saudar, senhores e senhoras. Mas existe alguém que costuma de saudar senhoras e senhores. Dizem que a ordem dos fatores não altera a soma, mas a ética é sempre bom ser respeitada. Então, meu querido, prestemos atenção no detalhe. Quando ele chega e vê o menino, o Espírito Santo toca nele. Ele recebe uma visita tão poderosa do Espírito Santo e ele lembra da promessa que havia recebido. Não sei, a Bíblia não revela como, se foi em sonho, se foi por meio de um vaso que falou com ele, ou se o Senhor lhe mostrou numa visão, não revela como. Mas ele lembrou da promessa que o Senhor havia feito a ele, e aí ele toma o menino nos braços. Olha só que coisa gloriosa, irmãos. Ele, quando olha para o menino, ele diz, agora podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Deus havia falado com ele que ele não partiria da vida terrena enquanto não contemplasse o Cristo de Deus. Olha, irmãos, e aí, quando ele compra aquela alegria, vem no coração dele, é coisa tremenda, irmãos. Às vezes, algumas pessoas estão chegando ao término da vida física, aí o familiar está chega, vamos orar para que... E às vezes a pessoa está bem tranquila, porque ela sabe, ela está vendo aquilo que o restante em volta, humanamente, não está conseguindo ver. Mas a pessoa já está vendo, está percebendo a chamada. Eu já vi casos de pessoas, quando alguém estava orando para Deus preservar a vida, falando, pode deixar que já acabou o meu tempo, eu já estou indo embora. Tá? Existe também aqueles que, quando não chega a hora, né? Já ouviu falar naquela... Mas não é ilustração não, é verdade que aconteceu. Os pastores chegaram para orar para uma senhora de 102 anos, ela estava enferma, e aí o pastor levanta a oração, Senhor, abençoa a tua serva, ela está, amém, cuida dela, Senhor, amém, levanta ela desse leite, Senhor, amém. Aí depois ele disse assim, Senhor, se for da tua vontade, prepara e leva. Aí ela só abriu os olhos e falou, que coisa é essa? Então ela queria viver ainda, mesmo estando com 100 e poucos anos. Ela queria ainda viver. Está entendendo, irmãos? Ela correu quando a oração foi, se for da sua vontade, prepare e leva. Irmão, se for da vontade de Deus, não adianta a pessoa correr, ninguém está na frente, atrapalhar, tomar injeção disso, correr para o hospital de outro.
quando é a vontade de Deus, ela vai se cumprir mesmo. Quando a morte chega, meu irmão, não tem... Quando Deus manda a morte buscar, não tem, não erra endereço, não erra identidade, não erra fisionomia. Ele é extremamente soberano para fazer acontecer. Agora, o que Deus pode fazer é usar de misericórdia. Em alguma situação, a pessoa já está chegando num momento, numa situação difícil, mas Deus usa de misericórdia. Né, irmãos? A gente vê, podemos falarmos nisso firmado na Bíblia. Né? O caso de Ezequias, que Deus havia mandado o profeta ir lá entregar para ele, para que ele colocasse a casa dele em ordem, que ele organizasse a situação dele familiar, o coração dele, porque ele morreria, não viveria. Aí, quando ele ouviu aquela mensagem, ele teve medo da morte, como todos nós temos. Teve medo da morte, e aí ele clama ao Senhor, ele vira o rosto, ele estava deitado, estava enfermo, mas virou pela parede e chorou amargamente, apresentou as obras que ele... A obra não vai dizer nada, irmão. Ele só apresentou que ele amou tanto, teve tanto cuidado com a obra e gostaria de mais uma oportunidade para fazer mais alguma coisa para o Senhor. Aí o Senhor lhe deu a oportunidade e mandou o mesmo profeta. O profeta ainda não havia saído do pátio do palácio. De repente, o Senhor fala ao profeta: irmão, situação difícil para esse profeta, né, irmão? Só a misericórdia. Deus manda falar, vai lá e fala que eu vou matar esse cara. Esse cara, eu estou recolhendo ele. Daqui um pouco, não sei quantos minutos, passou 20 ou 25, ou uma hora, daqui um pouco, vai lá e fala com ele que eu estou devolvendo a vida para ele. Olha só, e era o rei, você tratava do rei. Decisões do rei naquela época, era complicado. Se o rei decidiu, ele está brincando comigo, vou matar ele. Não, mas é por isso que servo de Deus tem que ter convicção da chamada, convicção do ministério. Não fica brincando de crentinho, de igrejinha, não. Tem que ter convicção, tem que conhecer o teu Deus. Que aí você faz com alegria e com convicção daquilo que ele te manda fazer. Aí, meu querido, o profeta volta lá e profetiza mais 15 anos de vida, porque Deus decidiu atender o clamor do seu servo. Mas isso não acontece com todo mundo. Vai pensar, não gostava de morrer. Não é com todo mundo que acontece. Se chegar a hora, chegou mesmo. Agora a gente tem direito de pedir, temos. Todos nós temos direito de pedir a Deus. A gente pede a Deus tudo o que a gente quer, porque Ele vai nos dar tudo o que Ele acha que tem que nos dar. Irmãos, Ele usa de misericórdia assim. Vamos pedir misericórdia, Senhor, afasta todo mal. Nesse período que nós estamos vivendo agora, esse negócio desse coronavírus aí, atingindo muita gente, como ele é atrevido, deu mole, ele atinge. Mas às vezes não chegou a hora. Então vamos clamar, Senhor, repreenda esse espírito satânico, esse vírus satânico que está perturbando, Senhor, repreenda ele da minha casa, da minha vida, da vida dos meus. Isso é um dever que nós temos até, porque a Bíblia nos ensina a intercedermos, a expulsarmos o mal da vida das pessoas, clamarmos pela pessoa, intercedemos pelas pessoas para que elas sejam livres. Agora, é o querer de Deus que vai prevalecer, mas o nosso dever é orarmos. Como brasileiro, temos que orarmos pela nossa nação, orarmos pelo bem da nossa nação. Não importa quem é que esteja na liderança. Se está lá, é porque Deus permitiu que chegasse lá. E se você observar, muitas das vezes enfrenta cada situação tremenda, que se não for mão de Deus, querido, o diabo está aí, rugindo como leão, querendo destruir, querendo tragar, mas a mão de Deus é poderosa para reprimi-lo. Então, acreditemos nisso. Então, Simeão, ele profetiza, ele fala com Maria, com os pais, com Maria, com José, acerca de quem era Jesus, de o que aconteceria. E uma coisa que ele disse que é tremenda, a gente precisa refletir nisso, que ele diz para Maria que o Senhor abençoou e disse para Maria, sua mãe: eis que este é posto por queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditário. Viu, irmãos? Ele começa a contradição já para aqueles que são carnais, que são simplesmente materialistas, já esperavam um remidor
político, alguém que fosse combater Roma, que fosse expulsar os exércitos inimigos e trazer a paz diretamente para Israel, quando na realidade Jesus veio trazer a paz espiritual. Jesus veio trazer a paz para a alma. Jesus veio trazer vida eterna para o homem que crê. E aí, querido, ele seria queda de alguns e elevação de outros. Quem descrer, duvidar, rejeitar, vai para baixo. Quem acreditar, se aproximar, aceitar, confiar, é erguido. Então, qual é a sua posição? Não importa a sua idade. Embora que a mensagem aqui está falando mais para os idosos, mas não importa a sua idade. Você não foi falando de Deus, você falando do eterno. O tempo e a distância não é, irmãos, obstáculo, porque ele é superior ao tempo e à distância. Então, portanto, aí o Simeão está falando aqui com Maria acerca de quem seria Jesus, o que aconteceria com Jesus. E aí ele prossegue dizendo que uma espada transpassaria também a sua própria alma. Uma revelação. Sabe o que é espada, irmãos? Jesus sofreu literalmente o transpassar da espada no seu físico, mas o pior de tudo não é isso. São as palavras agressoras, as palavras que causaram tanto combate à obra que Jesus vinha fazendo, e eram os religiosos, aqueles que deveriam estar defendendo a causa, aqueles que conheciam acerca das Escrituras, aqueles que diziam ter intimidade com Deus, diziam amar a Deus em nome do amor, estavam matando o maior representante do amor que estava na terra. Viu, irmãos, só misericórdia. Aí ele disse que ele também, sabe para quê? Para que se manifestasse os pensamentos de muitos corações. Então Jesus veio para manifestar os pensamentos dos corações. Quem é bom, quem é ruim, a decisão é feita aqui. Quem é de exceção vai aceitar a morte vicária de Jesus, vai sentir misericórdia no seu coração, vai pedir misericórdia por si. E quem é do mal, quem não quer saber de compromisso com Deus, quer viver simplesmente pelos prazeres da carne, os impulsos carnais, pela imoralidade, pelo crime, pela violência, nada vai lhe mudar, porque só misericórdia. Infelizmente a gente fala essa palavra aqui, algumas pessoas não, mas Deus não faz acepção, não faz acepção de pessoas, mas a solução está aqui, ó. Deus dá o direito de escolha, escolhe aí, ó. Deus não vai, você vai ser salvo, você não vai, você vai ser salvo, você não vai, não. Deus colocou à mercê do homem o direito de escolher, sabe? Só quem decidir por Jesus vai alcançar a salvação. Quem não decidir não tem jeito, irmão. Não tem muita história, o evangelho não tem muita complicação, não. Quem complica são os homens, porque não querem atentar com diligência. Perdoa, gente. Então, irmão, é isso que a gente precisa entender. Agora vamos chegar na situação aqui da outra idosa, quer dizer, do outro idoso, no caso, que tá, o idoso foi Simeão, agora chega a idosa, a Ana. Não é aquela Ana, mãe de Samuel, não. Não é a mulher de Eucana, não. É outra Ana. Ambas são brilhantes na sua história na Bíblia. Uma por perseverança, foi humilhada, por perseverança, ganhou o direito de maternidade e foi, depois de ter gerado, deu o filho para a obra de Deus, que se tornou um grande instrumento para a glória de Deus. Teve muitos outros filhos, teve mais 5 filhos depois. Mas agora estamos falando dessa Ana aqui, que foi uma viúva. A Bíblia nem certifica que ela não teve filho, porque ela viveu 7 anos com o marido. 7 anos, claro, daria até para ter 7 filhos, né? Até 6 filhos, mas a Bíblia não relaciona filho dela, mas relaciona a obra que ela realizou. Então ela tinha uma mulher de quase 84 anos, mas era incansável no anunciar o Evangelho, anunciar a redenção, anunciar que Jesus viria. Hoje nós anunciamos que Jesus virá a segunda vez, pela sua segunda vinda, será em 2 etapas. Na primeira, ele virá nas nuvens dos céus para arrebatar a igreja, arrebatar os seus escolhidos, aqueles que dormiram crendo nele e aqueles que estivermos militando a boa milícia. Eu creio que está muito próximo disso. Eu estou falando que estivermos, eu
gostaria tanto de sair daqui pelo arrebatamento, que eu acho que a morte provoca uma dor tão grande. Ou então eu gostaria tanto de sair pelo arrebatamento, que vai acontecer assim, num relance, num abrir e fechar de olhos. Aí vai acontecer toda essa transformação, a ressurreição dos que morreram crendo no Senhor e a transformação dos que estivermos vivos. Isso é coisa extraordinária, não dá para se explicar o mistério. Mistério não tem explicação, ou você aceita ou rejeita. Se você rejeita, você está perdido, não está nele. Mas se você aceita, pode ser incluído. Então aceita, irmãos, Jesus Cristo, para que você tenha direito de viver essa experiência. Agora, querido, essa Ana, ela entra aqui, ela entra na história de uma maneira tão maravilhosa, porque o que diz aqui que ela não se afastava do templo, servindo a Deus com jejum e com oração, noite e dia. Eu sei, é o tempo da boa saúde. Logo os velhinhos vão dizer assim, mas naquele tempo a saúde, a alimentação era outra. Hoje em dia os velhinhos não podem jejuar porque toma remédio. O remédio não atrapalha o seu jejum, começa por aí. E se você não pode fazer um jejum de 12 horas, faz de 1 hora. Sempre tem jeito, a questão toda é propósito. Deus está querendo ver o seu propósito, Ele quer ver que está lá no nosso coração. E outra coisa, velho, também não adianta jejum para se aparecer, não. Tem pessoa que está passando fome, porque ela está fazendo jejum, fica falando para todo mundo, e aí fala de A e de B, faz fofoca, tudo mais. O jejum é abstenção, não só de alimento, mas como abster-se também do pecado, abster-se também das impurezas. É isso que Jesus quer. Sabe, se muitos de nós, se fizéssemos o jejum, simplesmente não ficarmos agarrados na rede social, nas coisas infrutíferas, já seria tão bom, já agradaria tanto a Deus, não é ficar com fome. Tem gente que fica até com fome, muito tempo com fome, intertido nas coisas que estão fazendo ali, ligado ali, mas descompromissado com Deus. O que Deus está querendo é que tenhamos o cuidado, tenhamos zelo pela sua obra e sejamos anunciadores do seu evangelho, mesmo que não estejamos falando, mas a nossa vida esteja testificando acerca de Jesus. E Ana, ela jejuava noite e dia e, sobretudo, ela anunciava o evangelho, falava dele, acerca de Jesus, viu? Falava acerca de Jesus, acerca da redenção de Israel que viria. Então, qual que é a tua posição? Você está cansado? Porque já trabalhou muito? Irmão, já fiz muito. Evangelho não tem negócio desse negócio de passado, não. O evangelho tem que estar presente. Você não está não pode correr muito? Permaneça, vai andando, vai devagarzinho, mas permaneça. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Então, qualquer que seja a sua idade, você muitas vezes não está podendo ir ao templo, você está em casa, é um conselheiro, é um intercessor, que muitas das vezes não pode nem dobrar o joelho, mas sentado mesmo você pode dizer, Senhor, abençoa aquele teu servo que está falando demais, mas abençoa ele, ajuda ele, Senhor, dê da tua graça, dê sabedoria, abre a porta da palavra para os teus ministros, ajuda os teus ministros a se compromissarem com a tua obra, a se desligarem mais do materialismo, a se desligarem mais desse formalismo que muitas vezes querem apresentar, mas deixam de fazer a tua obra na íntegra, que é anunciar o teu evangelho nas praças, nas ruas, e no trabalho, aonde quer que houver oportunidade. Então, irmão, você pode fazer isso não atrapalha a idade. Talvez você não pode falar rápido, fala devagarzinho, Senhor, abençoa o pastor Zé Francisco, que ele está me incomodando tanto com essa mensagem. Peça isso, querido. Amém? Então, vamos orarmos, vamos clamarmos a Deus, vamos buscarmos a presença do Senhor, independente da idade. Sabe, querido, nós, lá da IAGA, temos um compromisso com a pregação da palavra. Temos um compromisso, somos ministros compromissados com a divulgação do Evangelho, não só com a pregação da palavra, como a causa em si do Evangelho. Porque muitas das vezes é fácil ficar falando, né? Difícil é praticar aquilo que se fala. Então, que o Espírito Santo coloca nos nossos corações, que nós, como esse casal de idosos, que demonstraram a sua fé, lutando, até que chegaram à presença do Mestre, à presença do Senhor, ainda pequenininho,
Meus irmãos, nos primeiros dias de nascida, eles tiveram o privilégio de contemplar o Redentor. Nós precisamos darmos testemunho desta causa. Que o Espírito Santo aplique em nossos corações, querido, o desejo de estarmos sempre anunciando o Evangelho de Jesus, fazendo essa obra para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Então, portanto, o idoso, presta atenção, os idosos, né? Os idosos com promessas não esmolece nem tem pressa. Então, você tem promessa? Não esmoleça. A velhice não vai te parar, não. Você vai continuar falando de Jesus, lembrando aquele hino. Lembra aquele hino que você cantava lá no início da sua conversão? Então, que maravilhoso. Alguns dão testemunho, eu me converti por causa do hino que eu ouvi cantar, o hino 15, etc e tal. Irmãos, volte a cantar. Talvez você não tenha mais aquela força, não está com o pulmão cheio de gás, não está com aquela respiração forte para poder soltar a mensagem, mas você pode falar: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus merece honra e glória, louvores e adoração. Se isso o idoso pode fazer, imagine os mais novos. Essa mensagem é para todos nós. Que Deus nos abençoe e aplique em nossos corações. Todos os irmãos da IEADA precisam se compromissar com a palavra da IEADA ou todos os irmãos da Igreja de Cristo? Todos os irmãos precisam ter compromisso com a palavra e seguir o exemplo daquele que realmente trouxe convicção, soube esperar a promessa. Simeão soube esperar a promessa, e Ana também lutou e teve condições de contemplar a redenção de Israel. Fisicamente, Jesus se apresentou, eles tiveram o privilégio de pegar Jesus no colo. Você hoje não vai pegar mais Jesus no colo, hoje é diferente, é Jesus que te pega. Abre seu coração, deixa o Espírito Santo te encher de poder, de sabedoria, de graça, e os problemas serão derrubados, porque Jesus veio para a elevação daqueles que creem, mas veio para a queda daqueles que não creem, daqueles que duvidam. Receba essa palavra e seja mais que abençoado para a glória de Deus. Deus, eu oro nesse momento, abençoando os filhos que vão estar ouvindo esta palavra. Manifesta sobre cada uma a tua unção, a tua graça, a tua sabedoria, a tua autoridade, e faz uma obra especial, Pai, para a honra e glória do teu nome. Eu entrego em tuas mãos e peço que essa palavra possa impactar, despertar-nos, ó Deus, a vivermos mais perto de Ti, com mais confiança nas Tuas promessas. Obrigado, meu Pai, em nome e por amor de Jesus, Teu querido Filho, que vive e reina, hoje e para todo sempre. Amém.